Elani, tudo bom, Elani? Doutor, eu gostaria de saber a sua opinião profissional acerca do leite de vaca. Eu já ouvi opiniões de médicos nutrólogos contra, alguns a favor, alguns dizem que depende. Já ouvi nutricionista falar que é inofensivo, nutricionista falar que é um produto altamente inflamatório, principalmente para os pulmões, seja por causa da lactose, da caseína ou até mesmo por causa dos conservantes. Finalmente, se evitarmos o leite de vaca seria melhor? Elani, olha, o leite da vaca é uma fonte nutricional muito rica. Rica em aminoácidos, em sais minerais, em vitaminas, né? Ou seja, é muito difícil, né, a gente, de certa forma, determinar que todos precisam retirar o leite de vaca para ter uma qualidade de vida melhor. É igual o modismo da tal da dieta do glúten, né? A gente sabe muito bem que a única explicação de você retirar o glúten, por exemplo, até fazendo uma analogia para melhorar o seu conhecimento, melhorar o conhecimento de todos, né, é justamente a alergia verdadeira ao glúten, a doença celíaca, provocada pelos componentes do glúten, e também a intolerância ao glúten não celíaca, que é uma intolerância causada pelos carboidratos que contém no glúten e as pessoas às vezes não conseguem digerir adequadamente. Então, assim, mas criou-se um modismo, né? Criou-se, vamos comer tudo sem glúten, né? Primeiro que os alimentos sem glúten, eles têm muito pouca fibra, né? A boa parte deles. Então você vai acabar não comendo um alimento com fibra. O trigo, por incrível que pareça, mesmo a farinha refinada, ela tem mais fibra do que, por exemplo, a tapioca, né? Não que eu não goste de tapioca, que é um excelente alimento, um alimento nutritivo, mas engorda mais do que o trigo, por exemplo. Engorda mais do que um pão. Então você tem que comer com moderação. O nutricionista sabe que eu estou dizendo isso, né? Sabe por que eu estou dizendo isso? Certamente o nutricionista vai ter a ponderação de falar a melhor opção para você. Em relação ao leite é a mesma coisa. O leite é um alimento com aminoácidos, é um alimento com minerais, com vitaminas. O leite ele é composto de 3 proteínas, a alfa-lactoalbumina, a beta-lactoglobulina e a caseína. Essas proteínas são responsáveis, em algumas pessoas, a produzir 2 tipos de alergia. A alergia IgE-mediada e a alergia não IgE-mediada. Tá? Ou seja, a alergia mediada pelo anticorpo IgE, onde a boa parte dessas alergias são alergias graves, são alergias realmente que podem evoluir para risco de vida, que podem evoluir para choque anafilático. E a alergia não IgE-mediada, que ela está mais relacionada a processos inflamatórios gastrointestinais, onde você tem vários fatores ali, né? Fator por produção de GG e IgM, a própria alergia de contato diretamente do leite ali, né? Ou seja, é a chamada alergia não IgE-mediada, mas que fica restrito só ao trato gastrointestinal, não coloca em risco de vida a curto prazo, pode colocar talvez a longo prazo, né? Porque o paciente acaba tendo uma síndrome desabsortiva e não absorvendo adequadamente os alimentos, então aquilo acaba levando a uma desnutrição. Então, assim, a longo prazo acaba levando, então, a um quadro mais complexo, né? Mas a curto prazo não. Tá? E a lactose, que você mencionou aqui, alguns nutrólogos aí, você fala aqui numa hora que, principalmente para os pulmões, seja por causa da lactose. Tá? A lactose, ela é um açúcar. Esse açúcar ele pode causar intolerância em algumas pessoas, ok? Mas a intolerância também fica restrita ao trato gastrointestinal e pode causar indiretamente problemas respiratórios em pacientes que de certa forma têm tendência de refluxo. Porque se você tem um excesso de lactose que não é digerida pela lactase, que é a enzima que digere a lactose, então essa lactose fica no intestino sendo metabolizada pelas bactérias intestinais, fermentada e acaba produzindo gás. E aquele gás aumenta o volume abdominal e faz com que o paciente então tenha mais falta de ar por causa da doença do refluxo gastroesofágico, que leva à irritação dos brônquios, entendeu? Então a gente tem que, bem na verdade, para retirar o leite de uma pessoa, tem que justificar isso, né? A gente tem que ter realmente uma boa justificativa para poder ter o leite, ou seja, ou uma alergia alimentar, IgE-mediada ou não IgE-mediada, ou uma alergia à lactose, ou uma alergia não, perdão, corta, ou uma intolerância à lactose, tá bom? É exatamente nessas situações que a gente retira. Saindo dessas situações, não há necessidade, é puro modismo, não vai fazer mal, tá bom? Agora, realmente, se o paciente tiver
Nessas situações, aí pode ser realmente que atinja a vida daquele paciente e pode, inclusive, levar a risco de vida, caso seja IgE mediada. Aí você mencionou caseína, né? É importante você ter mencionado caseína, porque o paciente que tem uma alergia alimentar IgE mediada, ele pode ser alérgico a alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina ou caseína. Quando ele é alérgico a alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina, ele teria que ter uma restrição mais o leite in natura, né? Quando ele submete esse leite ao cozimento, boa parte dessas duas proteínas elas se mudam estruturalmente e acabam perdendo boa parte do seu potencial alergênico. Mas tudo isso tem que ser feito com a indicação do médico, nada por conta própria, tá? Não vá continuar leite, mesmo você alérgico a alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, não vai continuar fazendo uso de compostos de leite sem indicação do seu médico. Agora a caseína não, ela é termoestável, ela é uma proteína que quando submetida a altas temperaturas, ela não se muda espacialmente, a sua conformação estrutural espacial não se muda e ela mantém o mesmo potencial alergênico. Por isso que um paciente alérgico ao leite, IgE mediado, caseína positivo, é um paciente grave que tem que realmente fazer uma suspensão total do leite, tá? Mas retirando essas situações, não há necessidade de você retirar, é puro modismo, não vai inchar, não vai causar problemas a mais, entendeu? É só modismo, é só realmente talvez uma briga da indústria alimentícia, né, relativa aos produtos naturais, entre aspas naturais, ou produtos mais fitness, né, que carecem de estudos, e a outra parte que são os produtos mais tradicionais, tá bom? Um abraço, obrigado, espero ter te ajudado. Obrigado.